Um jovem humilde salvou uma mulher que estava sendo assaltada. No dia seguinte, alguém bate em sua porta e o desfecho é incrível. Charles morava com sua mãe nos arredores de Chicago. Se não fosse por sua pobreza, ele teria sido um homem muito feliz. Desde cedo, Charles aprendeu a ser responsável e cuidadoso com o seu dinheiro. Apesar do fato de não ter pai, Charles nunca perguntou para sua mãe sobre isso. Talvez mesmo com pouca idade ele soubesse que família e relacionamentos podem não ser felizes. Charles ganhou seu primeiro dinheiro aos 13 anos quando pintou a cerca do seu vizinho. O idoso deu para o adolescente apenas $10 por seus esforços, mas parecia uma fortuna para Charles. Segurando aquele dinheiro em suas mãos, Charles sonhava em maneiras de ficar rico e sustentar sua mãe com tudo que ela precisava. No final do seu ensino médio, Charles praticamente parou de estudar e se dedicou todo o seu tempo livre para encontrar um emprego, pois ele não tinha dinheiro para participar do baile de formatura, já que ele teria que comprar um terno e sapatos sociais. Filho, talvez você não deveria ser tão cabeça dura. Posso pedir um adiantamento no trabalho ou, na pior das hipóteses, emprestar um pouco de dinheiro com uma amiga, disse Rebecca, tentando convencer o filho a ir para o baile. Mas Charles não queria pedir dinheiro emprestado e fazer sua mãe afundar ainda mais em dívidas. O jovem sabia que boa parte do orçamento da família era gastos com a medicação da sua mãe. Rebecca trabalhou como faxineira por muitos anos, o que a fez a sua saúde piorar devido ao contato diário com água fria e produtos químicos. A mulher desenvolveu artrite e às vezes eles nem tinham dinheiro para cobrir a medicação de Rebecca. O jovem nem queria pensar sobre a formatura. Aos seus olhos era apenas uma formalidade. Claro que Rebecca estava chateada, pois seu filho recusou-se a participar da formatura que cada estudante aguardava ansiosamente, e infelizmente ela não foi capaz de mudar a mente de Charles. O que Rebecca achou mais chocante foi que, após a formatura, seu filho categoricamente recusou-se a continuar seus estudos. Devido sua juventude e inexperiência, o jovem não entendia completamente o que uma boa educação poderia lhe proporcionar. Mãe, eu vou ter muito tempo para ir para a universidade. Eu vou trabalhar um pouco e depois ver o que a vida me traz, disse Charles, que já tinha decidido trabalhar em uma loja de materiais de construção. Em resposta, Rebecca suspirou e sacudiu a cabeça tristemente. Embora o trabalho fosse difícil, Charles gostou e estava cheio de energia. Ele não perdeu nenhuma oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Muitas vezes ele tinha que trabalhar até tarde para descarregar mais um caminhão cheio de materiais de construção. Por um lado, Rebecca não gostou do fato que seu filho chegasse em casa depois da meia-noite. Por outro lado, ela entendeu que era necessário para ele. Mãe, por favor, não se preocupe, tudo vai ficar bem, disse Charles, certificando-se de não revelar o quão cansado ele estava. Um dia, ao voltar para casa depois de outro longo turno, o jovem ouviu um barulho estranho vindo do parque da cidade. Parecia gritos abafados. O primeiro pensamento de Charles foi continuar e não interferir. Mas então, através da iluminação da rua, ele viu uma jovem cercada por 3 assaltantes. Eles estavam tentando roubar sua bolsa. Charles viu isso e partiu para a ação sem pensar nas consequências. O jovem bravamente correu para cima do grupo para lutar. Apesar de suas vantagens numéricas, os assaltantes entenderam rapidamente que eles não eram páreo para um forte trabalhador de armazém. A princípio, os assaltantes começaram a correr após o desempenho impressionante de Charles. Mesmo assim, Charles não saiu ileso. Ele foi esmurrado no rosto e teve sua camisa rasgada. Obrigado, se não fosse por você, eu não faço ideia de como isso teria terminado, disse a jovem, visivelmente abalada. Não foi grande coisa, todos teriam feito a mesma coisa no meu lugar, disse Charles. Então devolveu à jovem sua bolsa. Os jovens se olharam e trocaram um sorriso sincero. Charles descobriu um pouco mais sobre a jovem mulher que ele ajudou. Era Victoria Wilson. Ela veio para Chicago de um estado vizinho para se encontrar com os primos que ela não via há vários anos. Infelizmente, a jovem desceu em uma parada de ônibus errada e teve que caminhar sozinha pelo parque. Foi então que os bandidos notaram a jovem e decidiram assaltar. Depois de ouvir a história de Victoria, ele se ofereceu para acompanhá-la até a casa de seu primo. Charles nasceu e cresceu em Chicago e conhecia a cidade como palmas de sua mão. Em sua caminhada, os jovens seguiram conversando e Charles soube que Victoria estava casado há 5 anos e que seu filho recentemente completou 4 anos. Visivelmente orgulhoso, Charles sorriu e descobriu que o primo de Victoria morava no mesmo bairro que ele. O jovem estava muito cansado e, depois de um longo turno e de ajudar Victoria a chegar na casa de seu primo, Charles foi para casa.
Só nesse momento ele começou a perceber o quanto seu rosto realmente estava doendo. Antes mesmo de abrir totalmente a porta, sua mãe perguntou: "Filho, você nunca chegou em casa tão tarde, o que há de errado com seu rosto? Você brigou na rua?", exclamou Rebecca. "Estou bem, mãe, acabei de ajudar uma jovem", respondeu Charles e dirigiu-se para o banheiro lavar o rosto. Não parecia nada bom depois de lavar o sangue. Charles colocou uma pomada anti-inflamatória em seu rosto e foi para a cama. Ele não comeu o jantar que sua mãe gentilmente ofereceu porque ele estava prestes a entrar em colapso de exaustão. Charles adormeceu assim que sua cabeça tocou o travesseiro, exausto pelo dia difícil. Na manhã seguinte, Charles acordou mais tarde do que o habitual e, depois que ele saiu da cama, aproximou-se do espelho e viu que seu rosto ficou ainda mais inchado. "Como posso ir trabalhar assim?", pensou Charles, fazendo uma careta. Ele estava distraído em seus pensamentos quando houve alguém bater na porta. Ele olhou para o relógio surpreso, perguntando quem poderia estar visitando ele tão cedo. Quando Charles abriu a porta, ele viu um homem respeitável em um terno estreito na sua porta. "Bom dia, senhor. Precisa de alguma coisa?", perguntou Charles. "Sim, meu nome é David Wilson. Eu sou marido da Vitória, a jovem que você ajudou ontem à noite. Posso entrar? Eu queria discutir um assunto sério com você", o estranho disse. Charles deixou o homem entrar em sua casa e ofereceu-lhe um assento na sala e deu-lhe uma xícara de café. David não fez rodeios e, depois de tomar um gole de café, imediatamente começou a falar. "Charles, eu sei que você trabalha em um armazém. Não me pergunte como eu descobri seu endereço. Eu tenho uma grande empresa que é especializada na venda de computadores e equipamentos. Preciso de uma pessoa responsável como você para trabalhar como mensageiro se você quiser. Você também pode estudar em uma universidade que eu vou cobrir todos os custos da sua mensalidade." Charles imaginava que estava ouvindo coisas, pois havia um estranho sentado no seu sofá fazendo uma proposta. Tudo que ele acabou de ouvir parecia ser fruto de sua imaginação. Mas quando Charles olhou nos olhos de David, ele imediatamente compreendeu que o empresário não estava brincando. "Se este arranjo não combina com você, eu posso transferir o dinheiro da mensalidade para sua mãe. Se você estiver gostando do trabalho na minha empresa, te prometo crescimento na carreira e um bom salário", disse David. Charles fechou a porta atrás do empresário e mal podia conter sua felicidade e apressadamente começou a fazer as malas para sua mudança. Ele tomou uma decisão e sabia que nunca mais iria trabalhar em um armazém. Naquela manhã, Rebecca foi na mercearia fazer compras e não sabia sobre o estranho convidado que visitou seu filho. Depois de voltar para casa, a mulher ouviu em admiração pela estranha história que seu filho foi dizendo, ela com entusiasmo palpável: "Eu acho que você deveria aceitar a oferta do Sr. Wilson." "Não se preocupe comigo", disse Rebecca, mostrando apoio a seu filho. Charles pegou sua bolsa e caiu na estrada. No dia seguinte, ele estava deixando sua cidade natal e indo para o Missouri, onde uma nova vida estava esperando por ele. David recebeu pessoalmente Charles e mostrou para o jovem que era um homem de palavra e fez de tudo para ajudar Charles. Para a grande alegria de David, Charles escolheu estudar na universidade e decidiu ser economista. Ele adorava trabalhar para uma empresa em crescimento e nunca se arrependeu da escolha que tinha feito. Um ano depois, recebeu uma promoção e tornou-se gerente de vendas. David e Victoria Wilson apoiou Charles e encorajou suas ambições. Charles tornou-se um grande amigo da família e sentiu como se tivesse adquirido um irmão e irmã que nunca iria traí-lo e faria tudo ao seu alcance para ajudá-los em tempos difíceis. Charles conseguiu tudo o que sonhava quando era criança. Rebecca entendeu que tudo na vida acontece por uma razão. A noite que Charles conheceu Vitória no parque foi a maneira que o universo encontrou para recompensá-lo por seu grande e bondoso coração. Obrigado por assistir. Ajude o canal a crescer e inscreva-se, curta e compartilha. Toda semana tem vídeo novo no canal. Um abraço e até a próxima!